Eu gostaria de cumprimentar a todos na santa paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ouvir a palavra do Senhor neste momento, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 14, verso 19, que nos diz assim: E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Amém? Nós vemos aqui o tema do capítulo, diz assim: Deus anuncia a ruína dos egípcios. Nós vemos aqui na palavra do Senhor o povo de Deus chegando diante do Mar Vermelho e se vendo numa situação sem saída. Vamos analisar tudo isso que se passou com o povo de Deus. Eles saíram do Egito com mão forte do Senhor sobre eles, com grandes riquezas, com grande júbilo, e durante a sua caminhada, eles se veem diante do Mar Vermelho, diante de uma situação a qual, para eles, era uma situação sem saída. E nós vemos aqui, no versículo 19, que diz assim que o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. E também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Quantas das vezes nós, nesta longa caminhada, muitas das vezes nos encontramos sem saída. Lógico que aqui a gente vê uma situação extrema, uma situação que só a mão de Deus para operar. Mas, no nosso caminhar, muitas das vezes a gente se encontra em situações que, se Deus ele não se colocar no nosso meio para intervir, nós muitas das vezes nós achamos que não vamos vencer. Só que tem um porém. Em tudo nós vimos o poder do Senhor operar e mostrar as suas maravilhas no Egito, aonde o Senhor derramou as 10 pragas, aonde Deus ele fez separação entre o povo de Israel e operou maravilhas tão grandes sobre o Egito, que aquela destruição o Senhor disse que jamais houve e jamais haveria novamente. Aonde Deus ele pelejava pelo seu povo, aonde Deus ele mostrava o seu zelo pelo seu povo, porque quando Deus ele chama um povo para caminhar com ele, para ser dele, ele peleja, ele luta, ele batalha com toda a sua força, de tal maneira que o inimigo ele tem que se prostrar e reconhecer que Deus é aquele que zela do povo dele e livra. E quantas das vezes você está em meio a esta caminhada, uma jornada onde o Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, que ele venceu o mundo. E o que está faltando no meio do povo de Deus? Está faltando a confiança. Está faltando o se achegar a Deus. Está faltando confiar em Deus, porque muitas das vezes nós fazemos, na hora do apuro, nós fazemos as nossas promessas, nós fazemos os nossos votos,
falando ao Senhor: se o Senhor fizer isso, nós faremos aquilo, nós testificaremos, nós daremos uma oferta na tua casa. E muitas das vezes nós temos falhado, porque na hora da aflição nós sabemos recorrer a Deus, nós sabemos chorar aos pés de Deus. Quantas das vezes nós temos falhado? E o Senhor, Ele tem observado o homem e tem visto que o homem, ele perdeu a sensibilidade do Espírito Santo. Ele perdeu a noção do que é o temor do Senhor, do que é estar verdadeiramente debaixo do manto do Espírito do Senhor. E é preciso nós revertermos esta situação. Porque se nós analisarmos aqui, nós vemos que o Senhor, Ele havia enviado um anjo. E este anjo estava realmente na frente do povo de Deus, caminhando e guiando o povo no deserto. E não tinha por que eles temerem. Não tinha por que eles desesperarem. Porque prodígios maiores eles viram no Egito. Prodígios maiores o Senhor fez. Porque quando o Senhor vai e destrói os primogênitos do Egito, e aqueles que pertenciam ao Senhor, que havia o sangue do cordeiro no portal da porta, das janelas, nos umbrais das portas, das janelas, não houve dano nenhum. Mas na primeira oportunidade, na primeira provação, que foi se achegar ante o Mar Vermelho, eles acharam que Deus havia perdido seu poder. Eles perderam totalmente a confiança e se levantaram contra Moisés, perguntando a eles se não havia sepulcro suficiente no Egito para que eles viessem a perecer no meio do mar. E esse espírito da dúvida, esse espírito do medo, tem caminhado realmente, novamente no meio do povo de Deus. Porque se alguém no nosso meio, do nosso familiar, cai enfermo, numa enfermidade grave, muitas das vezes nós já começamos a questionar ao Senhor, porque muitas das vezes oramos, muitas das vezes nós choramos e pedimos uma solução ao Senhor e não vemos a cura, e nós esquecemos que nós precisamos passar por um processo de confiança, um processo de oração, para que o Senhor possa responder, para que o Senhor possa agir. E aí, quando vem a enfermidade, quando vem a aflição, muitos não querem passar. Muitos não querem estar em situações difíceis. É o momento que muitos abandonam o Senhor. Vamos analisar Marta e Maria. Quando Lázaro ele ficou enfermo, a primeira coisa que elas fizeram foram mandar avisar Jesus e dizer: Mestre, o teu amigo Lázaro se encontra enfermo, vem vê-lo. Mas Jesus, recebendo o recado, ele vai e ainda demora 4 dias. E nesse período, Lázaro, ele arruina, Lázaro vem a falecer. Eles esperam o período aonde Lázaro precisava ficar ainda um tempo antes de ser sepultado,
Mas Jesus não apareceu. Depois de 4 dias, aonde não havia mais esperança, aonde não havia mais vida, aonde não havia mais saída, foi quando Jesus apareceu. Quantas das vezes, em situações drásticas em nossas vidas, nós achamos que não podemos mais ter esperança. E em tudo a palavra do Senhor, ela nos mostra que nós temos que crer, porque a palavra do Senhor nos diz lá em Hebreus que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. E é isso que nós precisamos. Precisamos confiar plenamente no Senhor de tal maneira que nós temos que enxergar o invisível, porque Moisés, ele caminhava com a sua fé, diz também lá em Hebreus, que ele caminhava como vendo o invisível. E Moisés, ele conhecia o poder de Deus, que quando ele pôde contemplar o Senhor somente pelas costas, ele diz, eu estava todo trêmulo. O próprio Moisés, que conhecia o Senhor, que conversava face a face com o Senhor, que ouvia a voz do Senhor, falando com ele, recebendo as leis das mãos do Senhor, quando viu o Senhor pelas costas, ele ficou todo trêmulo. Sabe o que é isso? Ele viu a grandeza do Senhor. Ele sentiu ainda, diz a palavra do Senhor, eu esconderei você e passarei toda a minha misericórdia diante de você. Sabe o que significa? Moisés, ele reconheceu a sua miséria, ele reconheceu que ele era pecador, por mais que ele estava na presença do Senhor, ele precisava de mudança. E nós também precisamos de mudança nos nossos dias, nós precisamos caminhar em busca da santificação, buscar a face do Senhor noite e dia, porque o Senhor, ele jamais nos deixará tombar em meio ao deserto. Ele jamais nos deixará perecer se nós formos fiéis. Mas precisamos andar em fidelidade ao Senhor, para que o Senhor venha verdadeiramente nos guardar e nos livrar de todo mal. Porque o inimigo, ele vai vir perseguir, o inimigo, ele vai vir atrás de cada um de nós. Hoje nós não temos Faraó, hoje nós não temos o seu exército, mas se a gente fizer uma comparação, Faraó representa Satanás e os seus demônios. A própria palavra de Deus nos diz, eis que o adversário está bramando como leão buscando, está ao vosso derredor, bramando como leão buscando aquele quem possa tragar. E nós precisamos combater, e nós, neste combate, nós temos que confiar, porque chegará o momento que o inimigo, ele tentará fechar o caminho para que você não venha passar, ele tentará impedir a tua travessia em meio a este deserto, em meio ao teu caminho, e é preciso confiar no Senhor. Porque quando nós olhamos a palavra do Senhor aqui no deserto, este povo viu as maravilhas do Senhor em todo o tempo, e ainda o Senhor ainda disse, vigiai, ainda disse para Moisés, vigiai, porque eis que o meu anjo vai adiante de vós, e ele leva o meu nome com ele. E é preciso ter reverência, porque ele tem o poder de vos matar. Quantas das vezes nós não buscamos estar em reverência ao Senhor?
Quantas das vezes nós fazemos igual o povo no deserto? Que na primeira aflição, no primeiro momento, nós começamos a murmurar, nós começamos a reclamar, nós achamos que Deus é obrigado a fazer da nossa maneira. Ah, eu não aguento mais, eu vou desistir, eu vou sair do caminho do Senhor. Então saia e pereça em meio ao deserto, porque aos murmuradores o Senhor destrói, deixa perecer em meio ao deserto. Vão andar 40 anos e ainda vão morrer em meio ao deserto. Porque quando o Senhor Jesus, Ele nos chama para seguirmos a Ele, quando Ele nos chama para andarmos em obediência, Ele diz que aquele que o aceitar, aquele que estiver com Ele, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Porque nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, mas o deserto não está diante de nós na nossa caminhada. Muitas das vezes o deserto está dentro de nós. O deserto, ele se encontra dentro de nós, porque estamos vazios e nós não temos a fonte da água da vida, que é o Espírito Santo da verdade. E nós estamos na caminhada, e o anjo do Senhor está diante de nós. E Deus, ele é tão fiel, assim como foi fiel com o povo de Israel, que aquele anjo andava na frente deles. Diz aqui no verso 19, e o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Quando o perigo se aproximou, o anjo imediatamente, o inimigo vinha por trás, o anjo imediatamente passou a guardar a retaguarda de Israel. Não teve inimigo para tocar no povo de Deus. Porque quando Deus, ele diz na sua palavra, eis que eu estou convosco, Deus está. Mas se Deus também diz, não estarei convosco, não saia para a batalha, senão você vai perecer. E hoje não é Deus que tem deixado o seu povo, mas é o povo que tem deixado o seu Deus. E precisamos refletir sobre isso. Precisamos realmente saber que Deus, ele diz que fiel é aquele que prometeu. Mas nós não temos mais a confiança. Nós achamos que oramos e Deus não tem escutado. Só que a própria palavra do Senhor nos diz: eis que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, nem as mãos do Senhor estão encolhidas que não possa abençoar. O pecado está em nós, o erro está em nós. Se a tua bênção não chegou nas tuas mãos, ore, pergunte ao Senhor: Senhor, a minha bênção não chegou na minha vida. Por quê? Porque eu tenho murmurado? Por quê? Porque eu não tenho te exaltado? Porque eu não tenho louvado o teu nome? Porque louvar o nome do Senhor ninguém quer. Mas abrir a boca para se levantar contra Deus, todos querem. E nós vemos esta caminhada árdua de Israel. Nós vemos esta perseguição. Nós vemos esta situação. Mas nós vemos também o poder maravilhoso do Deus que o tirou da terra do Egito, abrindo o caminho aonde não havia caminho. E por que é que você não confia mais? Por que é que você não crê mais? É tempo de reverter esta situação. Porque jamais o Senhor deixará aquele que for fiel perecer diante do inimigo.
Porque se o anjo do Senhor tem caminhado contigo, diante de você para mostrar o caminho, a hora que o inimigo vier por detrás, ele vai sair da tua frente e ele vai guardar a tua retaguarda. É preciso confiar, é preciso crer, é preciso saber que o Senhor é poderoso. O Senhor, ele não chama um exército para pelejar se ele não estiver na frente da peleja. Ele não chama um exército para entrar na batalha se ele não estiver na batalha. Mas é preciso saber que ainda que você se levanta em oração, o Senhor Jesus, ele está sabendo. O Senhor Jesus, desde o primeiro momento, ele sabe. Porque foi assim com Marta e Maria. Porque quando Marta diz ao Senhor, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Simplesmente, o Senhor diz a ela, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Nós não estamos mais vendo a glória de Deus nas mínimas coisas, porque a nossa fé, ela pereceu, ela se secou e ela não frutifica mais em meio ao deserto. Porque o Senhor Jesus nos diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, diremos a este monte, sai daqui e se lance no meio do mar. Ele vai nos obedecer e será lançado no meio do mar. Por que é que você tem temido? Por que é que você tem murmurado? Por que é que você não confia mais? Deus, ele perdeu o poder? Não. Você perdeu a tua fé em meio a esta caminhada. Você perdeu a esperança. Você deixou de olhar para o alto da onde viria o teu socorro e começou a olhar para trás, olhar para aquilo que está diante de você e olhar para aquilo que está de lado e olhar o inimigo que tem rugido bravamente atrás de você e esquecido que o anjo do Senhor é aquele que vai te guardar neste deserto. A culpa não está no Senhor. Jeremias, ele nos diz, porque reclama o homem, porque lamenta o homem. O homem tem que lamentar-se dos seus pecados. O homem tem que lamentar das suas iniquidades. Em outra passagem diz assim, volta, povo meu. Sabe por quê? Muitas das vezes, em meio à caminhada, em meio ao deserto, em meio à dificuldade, houve tanta iniquidade no meio do povo de Deus, que o Senhor acabou dando a carta de divórcio. Por isso, muitas das vezes, o povo de Deus tem perecido, porque o Senhor já divorciou-se do seu povo. E é preciso reatar esta união. É preciso achegar-vos a Deus e Ele se achegará a você. É preciso
realmente se colocar na presença do Senhor, andar de joelhos, mas o principal, confiar no Senhor em qualquer situação. Porque Deus, ele não perdeu o seu poder. Se você for fiel, se você confiar, ele abrirá o mar diante de você. E o anjo do Senhor, que vai adiante, ele se colocará atrás de você e não deixará nem um fio do teu cabelo cair por terra. Porque o Senhor Jesus diz assim, que até os fios do nosso cabelo estão todos contados. Paulo, em meio à tempestade, em meio à aflição, aonde ninguém mais tinha a esperança naquele navio, o capitão confiava no outro capitão que conduzia aquele navio. E Paulo dizia: esta noite o Senhor falou comigo e disse que não cairá, que nós não vamos perecer, e nem um fio de cabelo cairá das vossas cabeças. Esse é um Deus tremendo. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que está caminhando contigo neste deserto. Lembre-se da palavra de Jesus, quando ele encontra com Maria diante do sepulcro. Lembre-se que ela chorava e ele dizia: por que choras, mulher? Mas antes de Jesus aparecer, o anjo do Senhor chegou a ela e disse: por que procurais aquele que está vivo em meio aos mortos? É preciso confiar no Senhor, seja qual for a tua situação. É momento de lágrimas. O Senhor, ele garante na sua palavra que o próprio anjo do Senhor colherá as nossas lágrimas no odre e colocará na presença de Deus. Se o Senhor não deixa o inimigo tocar num fio do nosso cabelo, o que mais nós queremos? Teve uma época que o meu casamento estava tão difícil que eu não via mais saída, eu não via mais solução. E eu lutava daqui, orava dali, não tinha acordo mais com meu esposo. E eu falei: Senhor, eu não sei mais o que eu faço. Senhor, o meu casamento está chegando ao fim. Sabe o que o Senhor respondeu para mim? Falou assim: Elizabeth, o melhor caminho da restituição é o caminho da humilhação. E eu perguntei: como, Senhor? O Senhor chegou para mim e falou assim: vai lá e se humilha. Eu perguntei mais uma vez: como, Senhor? E o Senhor disse: vá e peça perdão. E aí, Senhor, mas eu nada fiz para ele.
o Deus, ele falou assim para mim: não é você que quer a restituição do seu casamento? Vai lá e se humilha e peça perdão. Eu nada devia ao meu esposo. Fui ao encontro dele no quintal, ele estava no quintal. E cheguei nele e falei: meu esposo, eu vim pedir perdão para você, se eu tenho magoado você, se eu tenho te entristecido, se eu tenho feito algo que tem te desagradado. E até hoje, o meu casamento está em pé. Sabe por quê? Sabe o que significa isso? Significa que eu tive que fazer igual a Abigail. Abigail, quando Nabal errou e Davi vinha com toda a fúria contra o seu lar para destruir tudo aquilo que pertencia a Nabal, Abigail não sabia, mas chegou um servo e falou assim: eis que Davi mandou um mensageiro a teu esposo Nabal. E ele se levantou com grande fúria, e eis que Davi vem para destruir. Abigail se levanta, vai ao encontro de Davi, se prostra diante de Davi e fala para Davi: perdoa a tua serva, porque é minha culpa. Abigail tomou a afronta para si, uma afronta que não era dela. E ela se humilhou diante de Davi. E por causa daquela humilhação, diante de Davi, que ainda não era rei, não tinha assumido como rei, ela impediu a grande destruição na sua casa. E quando precisou de Nabal chegar diante da morte, não foi Davi que o matou, foi o próprio Deus que matou Nabal. Abigail tomou a afronta para si. E ela restituiu, deu a vida, conseguiu dar a vida para a sua casa. Assim foi no meu casamento. Eu tomei afronta para mim, aonde eu nada devia, aonde não tinha nada que abonasse, nada que desabonasse a minha conduta. Mas foi através do caminho da humilhação. Foi através de eu me humilhar a meu esposo e tomar a culpa como se fosse minha daquele casamento estar indo por água abaixo. Hoje eu tenho meu casamento. Comece a tomar a afronta para si. Pare de culpar a Deus porque as tuas bênçãos não têm chegado nas tuas mãos. Se humilhe aos pés do Senhor. Senhor, eu venho pedir perdão na tua presença. Eu não tenho recebido as minhas bênçãos, não é a tua culpa, é minha. Peça ao Senhor trazer à tua memória aonde você tem falhado, aonde você tem errado. Que grande será a tua vitória. Que grande será a recompensa. Porque aqueles que se humilham serão exaltados. Aqueles que caminham no caminho da humilhação, eles terão a recompensa. Assim como o Senhor disse que o melhor caminho a ser tomado era o caminho da humilhação. Se humilhe na presença do Senhor. Comece a olhar para o alto, que de lá virá o teu socorro. Pare de olhar
para o mar que está diante de você. Pare de olhar para as rochas, as montanhas que estão ao teu redor. Pare de olhar para Faraó e seu exército que vem com grande fúria atrás de você. Somente confie, porque o anjo do Senhor que está na frente, ele vai guardar a tua retaguarda. E agora você haja com fé, porque este mar há de se abrir diante de você. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração nesta manhã. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.